Bom, então a página do livro Vinha de Luz, lição 91, Migalha e Multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos como intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a Terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade. Além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males no mundo. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedir que nos abençoe nessa manhã de domingo a todos, que abra nossos corações e nossas mentes para esse entendimento e toda essa energia que tem aqui nesse ambiente. Que possamos estar todos unidos em pensamento. Que assim seja. E agora a Simone, que vai fazer a nossa palestra sobre os amigos espirituais, né? Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Simone, eu sou do Centro Espírita Seara Fraterna e às vezes sou convidada para vir aqui, venho com muita honra, com muita alegria, ainda mais para falar um tema tão bom como esse, né? Os nossos anjos da guarda, né? Porque às vezes a gente vem aqui e fala sobre deveres, né? Sobre provas e expiações, aí as pessoas saem assim, passam o domingo assim, meio reflexivo. Hoje vai ser mais leve sobre nossos anjos da guarda. E nesse momento, né, que o mundo anda tão conturbado, né, o mundo todo e as pessoas individualmente, assim, às vezes andam tão sozinhas, se sentem sozinhas, né? É muito bom a gente saber que nunca a gente está sozinho, né? Mesmo se não tiver uma pessoa ali encarnada, né, do nosso lado, que a gente possa conversar, a gente sempre pode conversar com o nosso anjo da guarda, que não nos abandona, a não ser que a gente se esforce muito para que ele se afaste um pouquinho. Depois a gente vai ver aqui. Vou pegar aqui mesmo. No livro, vou começar lendo aqui, no livro dos Espíritos, só para a gente contextualizar, né, no capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo físico, né, só para a gente lembrar como isso acontece, né? Será que existe mesmo isso, dos Espíritos poderem falar conosco? Vou ler só três
perguntinhas aqui, só para a gente contextualizar o comecinho. Só um segundo. 4, 5, 9... Então, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos, a pergunta 459, Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, olha como somos influenciados, né? 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Às vezes a gente não fica assim, acho que eu vou fazer isso. Não vou fazer não. Não, acho que eu vou assim. Acho melhor não. A gente fica assim, né? E aqui numa outra resposta, eles dizem que normalmente o primeiro pensamento que nos vem é nosso. E os outros, né, o próximo que vier, já é do nosso amigo espiritual ou de outro espírito que esteja nos influenciando. E só mais uma perguntinha. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E a resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, a primeira coisa que a gente lembra aqui é que nós somos influenciados não só pelo nosso anjo da guarda e por bons espíritos, né? Tudo vai depender da nossa sintonia, como a gente está pensando, como a gente está agindo, como a gente está sentindo. Então, se é fato que somos sempre influenciados pelos espíritos, que seja por bons espíritos, né? E depende só da gente, como a gente vai ver aqui. Então vamos começar a falar quem são esses anjos da guarda, né? O que falam aqui no Livro dos Espíritos, a primeira coisa é que eles sempre são de uma ordem superior. O que quer dizer isso? Kardec, para nível didático, assim, né, dividiu em 3 ordens os espíritos: imperfeitos, bons e puros, né? Os imperfeitos somos nós, né? Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui no planeta de provas e expiações, aprendendo ainda. Então, se o nosso amigo espiritual tem que ser de uma ordem superior, eles serão sempre espíritos bons, sempre bons, porque está de outra ordem. Eles não podem ser espíritos puros? Até podem ser espíritos puros, para aquelas pessoas muito mais evoluídas, que já não são espíritos imperfeitos. Por exemplo, alguém que reencarna como missão, já é o espírito, às vezes, bom. Então, ele pode ter um espírito protetor puro. Por quê? Porque se tudo é sintonia, como que os espíritos falam com a gente? Né? Através do fluido cósmico universal, né? Através do nosso pensamento, da vibração. Se nosso espírito protetor for um espírito puro, ele até vai falar com a gente, só que a gente não vai nem conseguir captar o que ele está falando, porque a sintonia é muito diferente, a vibração é muito diferente. Então, a missão dele, vamos dizer assim, né, a tarefa dele já vai estar fadada ao fracasso desde o início, porque a gente não vai conseguir ouvir o que ele quer falar com a gente. Então, tem que ser um espírito melhor do que a gente, de uma ordem superior, porém, que a gente ainda consiga captar. E mesmo assim a gente não consegue, né? Mas sempre, então, é um espírito já, pelo menos um espírito bom. Tá? E como é que a gente faz, né, para abrir esse canal, para a gente conseguir ouvir? Porque nem todo mundo é tipo o Divaldo, né, que ficava conversando ali com o espírito protetor dele, assim, né? Algumas pessoas até conseguem, a maioria de nós não, né? Não consegue. Então, como que a gente pode fazer para abrir esse canal para reunião? Porque a gente fala, gente, mas
Não tem jeito, eu nunca sou intuída, eu não consigo saber o que meu espírito está pensando, meu espírito protetor está pensando, meu anjo da guarda. Eu rezo e não consigo, porque nossa vibração está muito diferente. Então, existem algumas técnicas, assim, vamos dizer assim, para a gente conseguir ouvi-los. Uma delas, claro, a oração, né? A gente ora pedindo a Deus que a gente consiga ser intuído pelo nosso espírito protetor. A gente pode, inclusive, pedir para ele mesmo, né? Meu anjo da guarda, me inclui nesse problema que eu estou tendo, o que eu posso fazer, qual a melhor solução. Então, a oração com fé é a melhor coisa. Algumas pessoas meditam, porque na meditação também você se concentra, né? Você foca a sua mente. Fazendo bem. Por que fazendo bem a gente consegue abrir esse campo? Porque quando a gente faz o bem, a gente atrai bons espíritos, nossa vibração fica boa e a gente consegue ficar mais perto da vibração do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda, e conseguimos ouvi-lo. Através das boas obras, através da meditação, através da oração, da boa leitura. Quantas vezes a gente está lendo um livro espírita e a gente para e vem alguma coisa assim, poxa, acho que eu vou fazer tal coisa. Também eles usam assim, ou seja, qualquer momento que a gente dá uma brechinha, eles falam com a gente. Então é só tentar. Se a gente tem essa dificuldade, é só a gente continuar aqui trabalhando no bem, estudando no bem, que a gente vai conseguir. E muitas vezes somos influenciados e nem sabemos, né? O tempo todo, ali está falando que o tempo todo. Então, às vezes a gente acha, eu nunca consegui ter uma intuição. Que nada, de repente, 500 coisas que você já fez na vida foi por intuição do seu espírito protetor. E o que faz com que a gente tenha dificuldade de ouvi-lo? Várias coisas também. Por exemplo, a impaciência. Aquela oração, eu quero e quero agora. Tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa maneira. Aí a gente até, olha, eu quero isso, mas eu quero conseguir assim, assim, assim. E de repente não é para conseguir assim, assim. De repente a gente vai conseguir isso por outro caminho. Mas a gente insiste num caminho, fica impaciente, fica irritado. E isso às vezes afasta a gente. O medo, às vezes a gente tem tanto medo de espírito que fala, eu que não vou rezar, vai que ele apareça para mim. Então, tem muita, né? Só que, claro, que ele nunca vai aparecer para quem tem medo, né? Ele vai intuir de outra maneira. Outra maneira da gente ter a dificuldade, o orgulho. Né? Muitas vezes a gente acha que não precisa de ajuda. Eu vou pedir, eu faço tudo por mim. Ai de mim se não fosse eu. Né? Quando a gente fala assim, tudo que eu consegui foi sozinho, foi por minha conta. É claro que a gente tem nosso mérito, porque a gente usa do livre-arbítrio, a gente pode ser inspirado e nunca fazer, né? Ele fala, temos o nosso mérito, mas também temos que dar mérito a quem tem, né? Que muitas vezes a gente ouve o nosso livre-arbítrio, o nosso anjo protetor. E também, outra maneira, é a pessoa que sente muita culpa, a baixa autoestima, e a pessoa acha que ela não merece ser ajudada. Quantas vezes a gente faz alguma coisa e fala assim, nossa, eu não vou nem mais pedir para o meu anjo da guarda, que eu tenho até vergonha, porque eu peço, ele me ajuda e eu faço de novo outra besteira. Só que a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter culpa, né? Se fizermos algo errado, o que a gente vai fazer? Dá para consertar? Dá. Então vou lá consertar. Não dá para consertar. Vou tentar não fazer de novo, vou tentar compensar de alguma maneira, que isso a gente sempre pode, né? Trabalhando no bem, a gente sempre consegue equilibrar um pouquinho. Então, isso da gente achar que não merece ajuda, isso está errado. A gente sempre merece e eles sempre querem ajudar. Por mais besteira que a gente faça, por mais coisas erradas que a gente faça, ele sempre está ali para nos ajudar. Essa é a missão dele, é o dever que Deus deu a ele e ele cumpre até o finalzinho. Então, todas essas coisas acabam dificultando, nunca impedindo. Qualquer oportunidade que ele tem. Vamos ver aqui. Então, vamos ver de novo como que ele é. Né? Quem é esse anjo da guarda? Ele está conosco desde que a gente nasce. Na hora que a gente nasceu, esse anjo da guarda já está conosco. Isso quer dizer o quê? Que ele é escolhido para a gente lá quando a gente está fazendo aquele planejamento reencarnatório.
Desde aquela época, a gente vai ver aonde que eu vou nascer, em que família, em que país, quais são minhas tendências, que tipo de doença que eu vou ter. Tudo quando a gente está, aquelas coisas que vão acontecer, já está ali. Quem vai ser o meu anjo da guarda? Já é escolhido ali, desde aquele momento. E ele pode aceitar ou não essa tarefa, ele não é obrigado, né? Os espíritos também têm livre-arbítrio, assim como nós, eles podem. E algumas vezes eles que pedem, né? Eles pedem, eu quero ser o anjo da guarda do fulano de tal, porque eu já conheço muito, estou com eles há muitas encarnações. E em outras vezes é dado como dever mesmo. Às vezes nem é uma pessoa que ele tem tanta afinidade, mas por algum motivo ele é designado para fazer aquilo. Em qualquer um dos casos, ele vai cumprir com muito amor, vai fazer tudo o que ele pode. Vamos lembrar que são espíritos bons. Então nunca, isso aqui foi imposto, então vou fazer mal feito. Não, isso não existe para espíritos bons, né? Então sempre vai ser bem feito, sempre vai ser bem feito. Mesmo estando, ou eles tendo escolhido a missão, ou eles tendo sido meio que obrigados, porque como eles podem recusar, não é tão obrigado assim, né? É um imposto mais ou menos. Aí vou te fazer uma pergunta que as pessoas às vezes fazem. Será que meu pai, minha mãe, que já desencarnaram há muitos anos, podem ser os nossos anjos da guarda? O que vocês acham? Os anjos da guarda? Eles não podem ser nossos anjos da guarda. Por quê? Porque se foi feito lá no nosso planejamento reencarnatório, quando a gente nasceu, pelo menos a mãe estava aqui. Às vezes o pai até desencarna, né, com a mãe grávida, mas a mãe pelo menos sempre está aqui. Então nossos pais dessa encarnação nunca podem ser nossos anjos da guarda. É claro que eles podem estar ali com a gente o tempo inteiro, ajudando, dependendo do adiantamento, se eles têm permissão para isso. Mas nossos anjos da guarda podem ser até os nossos pais de outras encarnações. Aí pode. E muitas vezes são, né? Porque muitas vezes o anjo da guarda acompanha a gente aqui nessa encarnação toda. Aí a gente desencarna, ele ainda ajuda a gente lá. Aí a gente vai reencarnar de novo, ele vem de novo. Ele pode ficar séculos e séculos sendo o nosso anjo da guarda. Então são pessoas que nos conhecem muito bem. Por isso que é muito bom, porque eles sabem todas as lutas que a gente já teve, todas as conquistas que a gente já teve. Ele sabe onde a gente tropeça, né? Quais são nossas dificuldades. Então é muito bom que seja assim, né? Alguém que já nos conhece há muito tempo. Nossos pais podem ser, depois a gente até vai falar no final, aqueles espíritos familiares, né? Os espíritos que estão ali com a gente, que gostam, pode até dar uma ajudinha ali ao nosso anjo da guarda, se for permitido. Mas vamos lembrar também que nem sempre os nossos pais são espíritos superiores a nós. Muitas vezes os filhos são mais evoluídos que os pais. Então, né? E provavelmente se reencarnar, se estavam aqui com a gente como nossos pais, ainda são espíritos impuros como nós. Então, eles não podem ser nossos anjos da guarda, apesar da gente estar sempre com eles, claro, eles quererem nosso bem, mas de outra maneira que eles atuam. Vamos pensar mais um pouquinho. De planejamento, até. E a missão dele, né? Qual é essa missão que é dada ao anjo da guarda? É como se fosse de um pai para um filho mesmo, ou uma mãe para um filho, né? A função dele é nos encorajar, nos animar, nos consolar, nos proteger, né? Tudo que um pai na Terra faz ou devia fazer, e uma mãe, é a função dele. E assim como o pai, né? A gente sabe que quando os pais fazem de tudo por um filho, dão tudo, dão educação, dão amor, e mesmo assim esse filho se desvirtua, esse pai não tem nenhuma responsabilidade espiritual, né, sobre isso, né, porque ele fez tudo o que podia. Nosso anjo da guarda é a mesma coisa, ele não é punido se o seu tutelado acabar indo para o mundo do crime, do assassinato, alguma coisa assim, né, não se torna uma pessoa boa. Ele não é punido por isso, porque ele fez tudo o que ele pôde. Mas quando ele consegue, sim, que o seu tutelado evolua, né, seja uma boa pessoa, ele também ganha assim, uns pontinhos na evolução dele, ele fica muito feliz, né? E ele fica triste quando a gente não consegue melhorar, claro, ele fica triste,
mas não tanto como os pais da terra. Porque a gente aqui, mesmo espíritas, que a gente sabe que aqui é um pedacinho, né? Um pedacinho da nossa vida eterna, a gente meio que se desespera, né? Quando o filho vai para o mau caminho. E eles não, porque eles têm mais noção do que isso. Que falam, tudo bem, está errando essa encarnação inteira. Terão outros. Então ele fica triste, mas não se desespera e não se prejudica por isso. E claro que fica muito feliz quando consegue, né? Quando a gente consegue se melhorar. E às vezes ele até se afasta de nós. Pode acontecer dele se afastar, não nos abandonar. Mas se ele está ali, anos após anos, e a gente não quer ouvir, ou a gente até ouve aquela intuição, mas insiste no mal, ele não vai ficar ali do nosso lado esperando a gente resolver ouvi-lo, né? Ele acaba que vai fazendo outras coisas. E como ele fala conosco através do pensamento, né, do fluido cósmico, ele pode estar até em outro lugar muito longe, até em outro planeta, em outro estado, ajudando de repente alguém também que ele tem afinidade, mas está lá, mas ele está ligado a gente pelo pensamento. A primeira oportunidade que o Espírito dá para ele se comunicar, ele vem em pensamento, né? Porque quando a gente fala, o Espírito nós falamos, o protetor está sempre com a gente? Tá, mas ele não está aqui do meu lado, não fica aqui do meu lado, ele está sempre ligado em pensamento, né? Como Deus, estamos sempre ligados a Deus, estamos sempre ligados ao nosso Espírito protetor através do pensamento. Então, quando acontece isso, ele acaba se afastando um pouco, sempre esperando o nosso chamado, mas vai fazer outras coisas, né? Tem tanta gente no mundo para ser ajudado, um espírito bom nunca ficaria ocioso, esperando, não, minha missão é só cuidar dele ali, então não vou fazer mais nada, não. Ele vai fazer várias coisas, mas sempre a prioridade dele somos nós. Pode estar fazendo outra coisa, se a gente chama, ele, nem que seja em pensamento, ele vem, porque nós somos a prioridade dele. E outra coisa que nos ensina, isso tudo está aqui no Livro dos Espíritos, tá? Tem um capítulo, acho que é só Anjos da Guarda, está tudo aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha para aprofundar mais. E outra coisa também, que eles podem se afastar. Ixi, gente, agora tem até o branco, eu fui falar do Livro dos Espíritos, espera aí. Fala, amor. Ele pode ser um anjo da guarda de mais de uma pessoa? Sim. Vamos falar isso então. E ele pode ser, alguns espíritos são muito evoluídos, são tão evoluídos, que eles não são anjos da guarda de uma pessoa, eles podem ser anjos da guarda da família. Existem esses espíritos protetores da família inteira. Ele pode ser o anjo da guarda de uma comunidade inteira, até de um povo inteiro, de uma nação inteira. Pode acontecer isso, ele ser designado não para uma pessoa, mas para uma comunidade inteira, até para um país inteiro. Ele pode ser, como por exemplo, o Ismael, a gente pode botar que é o anjo da guarda, né, da gente assim. Então pode, às vezes o espírito é tão evoluído, né, que aí provavelmente já é até um espírito puro mesmo, né, nem só bom. E ele pode ser anjo da guarda de muitas pessoas ao mesmo tempo. E consegue ligar, como é que através do pensamento, né? Isso aqui quer dar. Como ele pode se afastar, ele pode afastar-se de nós e ele pode... Não, deixa eu ler aqui. Peraí. Gente, eu perdi o que eu ia fazer, então vou falar outra coisa e depois volta. Eu vou mostrar aqui como acontece isso do afastamento dele, tá? O que faz ele se afastar da gente nessas perguntas aqui. Peraí, 497. Foi isso que eu falei, mas só mais explicado aqui, que são os espíritos explicando, né? Então, pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Boa pergunta, né? E eles respondem: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Foi o que eu falei, né? Você está ali, ele não está conseguindo trabalhar, não tem sintonia de jeito nenhum com aquela pessoa. Ele vai ajudar quem está precisando, né?
mas sempre sendo a gente a prioridade dele. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Será que quem acaba indo mesmo para o caminho do mal foi porque o anjo da guarda, o espírito protetor dele, não conseguiu ajudá-lo? Vamos ver a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opores resistência. Então, como um pai, né? Não é como um pai, como uma mãe. Se a criança está aprendendo a andar e ela cai, se todas as vezes a gente for lá e levantar, o que vai acontecer? A criança não vai aprender a levantar, né? Então, o nosso espírito protetor, quando a gente insiste no caminho do mal, ele vai deixar. Ele poderia fazer, influenciar de uma maneira mais ostensiva, pelo que diz ali, poderia. Mas ele não quer, porque se não conseguir nosso mérito, né? Sempre temos o livre-arbítrio. Então, mesmo quando as coisas não estão, não vamos pensar, nossa, eu acho, mais uma vez as pessoas falam, eu acho que eu estou sozinha, porque eu não consigo resistir. Não, pode ter certeza que ele está ali, ó, está ali na sua cabeça. Você que não está conseguindo sintonizar, e a gente acaba sintonizando com outros espíritos. Lembra da primeira pergunta lá? Somos sempre influenciados através da sintonia. Então, com quem estamos sintonizando? O que tipo de espírito nossos pensamentos está sintonizando a gente? Os nossos pensamentos, as nossas conversas, né? As nossas conversas. É tão difícil, né? A gente não fazer aquela fofoquinha, aquela maledicência, né? Aí a gente atrai que tipo de espírito? Que adora uma fofoca, que adora uma maledicência, não é? Ainda atrai pessoas encarnadas da gente que também gosta. Então, sempre cuidado com as ações, com os pensamentos, com as palavras, para a gente sintonizar com quem a gente quer, né? Com quem pode nos ajudar e não com quem pode nos atrapalhar, né? Aqui. Ah, tá, isso aqui que eu quase que eu falei. Pode acontecer também, a missão normalmente, o nosso espírito protetor fica com a gente desde o nascimento, a gente já viu que às vezes já vem de outras encarnações até pelo menos o final daquela encarnação. Porém, pode acontecer de ele precisar se afastar da gente por conta de alguma urgência, alguma emergência que aconteça, não com ele, sempre amando da espiritualidade. Vai que ele, por alguma situação, ele precisa reencarnar antes do tempo. Ou ele precisa sair para ajudar uma outra pessoa em tempo mais integral. Aí ele acaba se afastando da gente e colocando alguém no lugar. Então a gente nunca, nem um segundo, está sozinho. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de ele precisar se afastar e ele ser trocado. Mas mesmo assim, está sempre com a gente, sempre conosco. Nossos pais de outras encarnações. E como saber, né? Às vezes a gente fica assim, como que eu vou saber se quem está falando comigo é mesmo o meu anjo da guarda? A gente fica sem saber, né? Ou um espírito bom, né? Pode não ser nosso anjo da guarda, mas um bom espírito. Aí ele explica ali, também está nessa parte aí de como são as comunicações com os bons espíritos. Primeiro, sempre eles nos inspiram coisas boas. Então, sempre são para boas atitudes, bons pensamentos, boas ações. Se começar você a ter aquela intuição de falar mal de alguém, de fazer alguma coisa que pode prejudicar alguém, pode ter certeza que não é o seu anjo da guarda que está intuindo. Para aquelas pessoas que são mais sensíveis um pouco, vai sentir aquele bem-estar, né? Vai sentir uma paz. Quando você está ali orando, você vê que é aquela pessoa, você vê que é um bom espírito se aproximando, você sente, né? As pessoas mais sensíveis sentem. Então, é mais ou menos fácil, né? A gente saber que tipo de espírito que está nos influenciando. É só saber o que
que estão falando para a gente. É como numa mesa mediúnica, assim, né? Quem trabalha assim, você sabe que às vezes existe aquelas notificações, eles vêm falando, olha, eu sou amigo protetor da casa. Aí começa a falar, mas vocês estão sabendo que aquele diretor... Não, peraí, não é o amigo espiritual da casa, né? Não é, com certeza. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E sempre, a gente, através dos nossos atos, pensamentos, palavras, a gente vai saber quem que estamos sintonizando, né? E como que ele faz, né? Como o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, quais as maneiras que ele tem de nos intuir? Então, nós já falamos, né? Pela intuição, pelo pensamento. Às vezes acontece de uma pessoa vir falar com a gente, né? Às vezes estamos assim, numa dúvida, e vem uma pessoa do nada e fala uma coisa que dá aquele clique. Então, Deus usa, né, nossos amigos espirituais para falar com a gente, usando o próprio homem. Porque como que Deus nos ajuda? Ele não vem pessoalmente, ele usa o homem para ajudar o homem, né? Nós somos instrumentos de Deus para fazer a obra dele. Então, sempre ele nos intui, ou vai intuir alguma pessoa para nos falar alguma coisa. Quantos exemplos assim que a gente tem de pessoas assim, por exemplo, a pessoa está dirigindo numa estrada e pensa, aí do nada vem, hoje eu vou fazer um caminho diferente do que eu faço todo dia. Aí vai por outro caminho e encontra uma pessoa que precisa de ajuda com o pneu furado, e às vezes estava levando alguém ao médico, o pneu furou e a gente para e ajuda. Né? Quem será que fez a gente mudar esse caminho? Muitas vezes foi o amigo espiritual daquela pessoa, porque ele usa, o meu amigo espiritual pode também, claro, com a ajuda do amigo espiritual da Vera, por exemplo, lá, e para influenciá-la, para ela fazer alguma coisa para me ajudar. Ficou claro? Tipo assim, eu hoje acordei, eu tenho que trabalhar, aí eu acordo com aquele mal-estar, eu já acho que eu não vou trabalhar. Aí logo depois vem e toca meu vizinho, olha, minha mãe está passando mal, você pode ajudar para levá-la no médico? Muito provavelmente foi o amigo espiritual lá da mãe que nos influenciou para a gente não ir trabalhar para ajudar. É muito legal, todo mundo tem história disso, né? Todo mundo, assim, se lembrar bem, vai lembrar. A pessoa que perde o avião, que o avião vai cair, não estava na hora dela, né? Aí a pessoa vai, tá andando, falar de carro de novo. Aí vem um carro, bate nele. Nossa, aí batida de trânsito, não conseguiu chegar. Provavelmente influenciou o outro aí para uma coisa ruim, né? Para bater o carro, mas foi para o final bom, né? Tantas histórias, né, que a gente ouve, que a gente fala, nossa, como que esse cara escapou, como essa pessoa escapou. E muitas vezes foi assim mesmo, né? Você não foi fazer uma viagem, você mudou o seu caminho, ou às vezes estamos em casa e a gente vem aquela pessoa na nossa cabeça, né? A gente fica pensando 1 dia, 2 dias numa pessoa, aí você acaba, vou ligar para ela, vou ver o que está acontecendo, e essa pessoa está super precisando de ajuda, às vezes com uma depressão, às vezes com um problema seríssimo, precisando de alguma coisa, com vergonha de pedir, e você é intuído. Então ele usa a nós mesmos para nos intuir e usa o outro também para nos intuir. O nosso espírito protetor intuindo o outro, sempre assim, né? Sempre para fazer o bem. E também ele pode nos intuir quando está com muita dificuldade, às vezes fala e a gente não ouve. Ele também usa o horário que a gente está dormindo. E quando a gente está dormindo, né, que a gente se desprende, a gente não fica tão difícil a comunicação, porque a gente não está com os ouvidos físicos, né, com os olhos físicos, com todos os... Como é que a gente põe? Todas as coisas que tiram nossa atenção, né, para ele, todas as distrações, né, do mundo, a gente está ali e ele pode vir e conversar com a gente diretamente, né? Fulano, faz isso, aquele problema que você estava, e conversar com a gente. Aí a gente vai acordar e não vai lembrar. A gente normalmente a gente não vai lembrar daquelas palavras, né? A gente pode até lembrar, nossa, eu sonhei que eu estava conversando com um homem, ele estava me dando uns conselhos, mas eu não consigo lembrar o que é. Mas aí, durante o dia, a gente acaba lembrando daquele sonho, a gente acaba lembrando de umas partes mais importantes, ou simplesmente a gente acorda, acho que eu vou fazer isso hoje, e a gente acha que a ideia é nossa, e muitas vezes
a gente foi intuído lá no sonho, né? Então, ele encontra todas as maneiras, encontra todas as maneiras de nos intuir, né? É só a gente estar com ouvidos bem abertos. Eu queria falar agora, alguém quer falar alguma coisa do anjo da guarda? Quer tirar alguma dúvida? Eu acho que sobre o anjo da guarda é isso. Eu queria só fazer uma diferença, porque tem os que às vezes a gente confunde, que tem os anjos da guarda e tem os espíritos familiares, né, e os espíritos simpáticos, que são coisas diferentes. O anjo da guarda é esse, que a gente já viu, que está com a gente sempre ali, né, desde a nossa programação. E tem os espíritos familiares também, que são, por exemplo, como eu falei, nossos familiares que já desencarnaram, né? Se tiverem autorização, podem ficar ali na casa com a gente também, nos orientando, nos ajudando, se conseguirem fazer isso, né? Ou podem não ser nossos pais, pode ser uma vizinha que adorava a gente, ou alguma pessoa que gostava ali da nossa família, ou que gosta muito da gente, pode ficar ali nos influenciando ali na nossa casa, né? Ou aqui, né? Ou os espíritos do centro, ou da comunidade, aquilo como eu falei, né? Não precisa ser de uma pessoa só. Então são os espíritos familiares, que também nos ajudam. Nem sempre eles nos ajudam, tadinho. Algumas vezes eles dão uma certa tristeza na gente, assim, né? Dependendo, que a gente dá aquela saudade, que a gente não sabe do que é. Muitas vezes é um espírito desse familiar, aquele dia que a gente fala, nossa, eu já estou uma saudade da fulano. Pode ser que ela esteja ali, né? Foi te visitar, né? Que nem o André Luiz lá, né? Quando foi visitar e deu aquela saudadezinha lá na filha, né? Que deu, acho, não na mãe, né? Que a mãe nem deixava pensar tanto nele assim. Foi tocar e a filha tocando piano, né? Falou que saudade do papai, que ele estava ali. Então, às vezes acontece isso. Ele não era um espírito protetor, ele foi um espírito, né? Ele estava ali, na verdade, o André Luiz nem ficou ali na casa dele como espírito, porque ele foi ter outras funções, né? Pra gente. Então, esses são espíritos familiares. E tem os espíritos simpáticos. Quem são os espíritos simpáticos? Aqueles que sintonizam com nossa vibração, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, se nós pensamos no bem, hoje, por exemplo, que a gente veio para cá, alguns espíritos simpáticos a nós, que também gostavam de ir ao centro, gostam desse assunto, podem ter vindo com vocês para acompanhar também, né? Ou quando a gente vai fazer qualquer coisa, pode nos acompanhar, porque é pela sintonia que eles estão perto da gente. Isso para o bem e para o mal. Lembrando que os espíritos simpáticos também podem ser aqueles espíritos que ainda são malzinhos, assim, que não estão muito evoluídos. Porque se a gente está pensando numa vingança contra alguém, eu estou aqui, estou planejando uma vingança. Aí está passando alguém ali na rua, né, um espíritozinho, epa, peraí, ali tem alguém pensando numa vingança. Pô, que legal, eu também sou, né, porque super vingativa, vai vir aqui me ajudar a planejar a minha vingança. É um espírito simpático, mas ele está me fazendo bem? Não. Ele não está me fazendo bem. E ele gosta de mim de verdade. Ele pode gostar da gente de verdade. Só que ele não é um espírito bom ainda, né? Então, ele acaba nos influenciando para a gente fazer coisas não tão boas. Coisas não tão boas que nós já faríamos sem eles. Vamos botar assim, né? Que eles não vão nos influenciar se a gente não estiver na mesma sintonia. Então, por isso que é muito importante sempre que a gente fala, né? O orai, o vigiai, para a gente atrair esses espíritos melhores, espíritos simpáticos, serem aqueles espíritos realmente que vão nos ajudar a fazer o bem, não nos ajudar a fazer o mal. Né? Que a gente seja simpático só para pessoas boas. Eu queria, antes da gente terminar, lembrar que muitas vezes a gente, na hora que a gente está fazendo nossa oração, né, a gente ora para os nossos entes desencarnados, nossos entes encarnados, mas quando que a gente lembra de orar para o nosso anjo da guarda? Eu mesmo, assim, antes eu nunca orava por eles. Assim, agora já tem uns anos que eu faço isso quando eu lembro. Mas eles também são espíritos que ainda estão em evolução, como todos, né? Até os espíritos puros têm aquela gradação lá dos espíritos, né? Como tem os imperfeitos, os bons. Então, para a gente não esquecer da gente orar não só
pedindo as coisas para o nosso anjo da guarda, mas por ele também, né? Orar por ele, pela evolução dele, para que ele seja bem sucedido nas várias tarefas, várias missões que ele tem. Aí eu queria ler só uma oraçãozinha aqui desse livro aqui, Coleção de Preces Espíritas, que é o que está no final do Evangelho, não tem aquela coleçãozinha? Só para a gente agradecer, porque já que a gente está falando dele, provavelmente eles estão aqui com a gente, né? Já que a gente está pensando neles, eles podem estar aqui. Então, para a gente fazer um agradecimento a eles, vou ler aqui. Essa coleção de preces aqui é uma oração. Espera aí. É oração para preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Se quiserem fechar o olhinho para a gente se conectar com eles. Então é assim. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no caminho bom. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei-me a consciência sobre meus defeitos e elevai sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e todos vós, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Espero que tenha sido útil. E quando eu preparo a palestra, todas as palestras que eu faço, eu sempre, antes de começar a escrever, eu faço minha oração, né? E eu peço para o meu espírito, meu anjo, né, guardião, me intuir, e o anjo guardião de todos que vão assistir a palestra me intuir para eu falar algo que toque neles e que mude, possa mudar, né, assim, o comportamento. Eu sempre peço isso. Então, eu acessei o anjo de vocês todos. Eu sempre peço, porque é bom a gente vir e alguma coisa tocar na gente e a gente querer mudar alguma coisa, né? Porque se a gente sai igual, assim, ok, foi legal, foi bom ficar, mas a gente não fez a modificação que é tão importante a gente fazer. Então, eu sempre peço isso, como eu sei que um influi no do outro. Tá bom. Tem que dar algum recado? Domingo que vem vai ter o café da manhã junino, tá? A partir das 9. Aí, se vocês puderem chegar mais cedo para tomar café com a gente, também é sempre uma fonte de ajuda, né? Para nossa casa. Tudo que a gente arrecada. Ali perto da cozinha, né? Tem um QR Code para, se vocês puderem doar para as cestas básicas, né? A gente doa todo mês para as famílias. Qualquer valor. Então, a gente queria agradecer a Simone pela ótima palestra, muito obrigada. E agora a gente... Já foi feita a oração, né? Mas só para a gente fechar nossos olhos, tá? E ficarmos em sintonia aqui com os nossos anjos da guarda, com os nossos amigos espirituais, de forma geral, para que possamos agora, na segunda parte da nossa reunião, durante o passe, recebermos tudo aquilo que precisamos. Muito obrigada, Jesus, São Francisco, e a todos os nossos amigos aqui da nossa casa.